Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Hebreus, capítulo 4, texto bem conhecido dos irmãos, verso 12. Está proposto falar sobre as Escrituras, a Palavra de Deus. Eu gostaria muito de tocar nesse assunto sobre a completude da Palavra de Deus, sobre ela ser única e suficiente. O que diz aí? Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Queridos, completando este texto com a palavra que o pastor Hermes mencionou de 2 Timóteo 3,16, o conselho de Paulo a Timóteo a respeito da completude da palavra de Deus, da suficiência da palavra de Deus e do remédio que a própria palavra é. É bom entender que falamos muito aqui desse período transformador a partir do momento que Lutero resolve falar, ou o Espírito Santo começa a esclarecer o coração de Lutero sobre a realidade do Evangelho. E é bacana entender que o pilar da Igreja Católica, o que sustentava a religião católica romana, era três coisas: as Escrituras, a tradição e os magistrados, ou o magistrado. Esses três pilares fundamentavam a Igreja Católica, mesmo sabendo que as Escrituras estavam em terceiro plano, estavam ao alcance de poucos, estavam no domínio de até leitura de poucos. E esse primeiro momento de Lutero, de ser iluminado e de começar a reproduzir uma nova visão a respeito dos princípios do Evangelho, dos princípios da Igreja, começa a se entender que a expressão só a Escritura ou só as Escrituras, isso era a intenção do coração de Lutero, mas naquele momento, quando ele começa a estudar e a falar alguns princípios, o que fica entendido na consciência de todos ali, daquele primeiro momento da Reforma, era um embate, era uma disputa, não somente às Escrituras, mas era a primazia das Escrituras. Esse movimento só às Escrituras foi confirmado, foi ratificado, foi gerado de fato e de verdade com os anabatistas e os puritanos, que eles vieram e falando só as Escrituras, porque ainda, mesmo que a intenção pura de Lutero era essa, mas ainda eles entenderam que não foi só as Escrituras, mas prima Escrituras, que é a primazia, a Escritura tem a primazia entre a tradição e entre o magistrado. Sabendo que a palavra de Deus não era conhecida de todos, e que todos, como vimos no vídeo aqui, aceitavam qualquer doutrina falada pelo magistrado, e qualquer tradição transmitida pelo magistrado, a palavra de Deus entrava em uma disputa com o que os papas diziam, com o que os padres diziam, com o que a tradição fazia, com o legado que estava se passando de papa para papa e essa religião indo. Então a palavra de Deus, as Escrituras disputavam o lugar dela em meio à tradição e em meio à palavra dos papas. Mas sabendo disso, nós conseguimos entender que começa a se entender a ignorância daquele povo. E conseguimos perceber que não há uma disputa externa. Não é o povo que discute se é só as Escrituras, não é o povo que discute o embate da tradição com as palavras, porque naquele momento ninguém tinha direito de confrontar o rei,
de confrontar o Papa, de confrontar a Igreja Católica. Isso causa mais mérito à atitude de Lutero, porque não foi um movimento popular, foi um movimento único, foi um movimento de um homem iluminado pela palavra de Deus, o que torna isso cada vez mais obra do Espírito e menos obra de Lutero, porque foi um movimento interno. A discussão sobre a tradição ou sobre o legado era interna da Igreja Católica. Lutero não tinha o apoio de ninguém, Lutero não tinha mentes pensantes, porque não havia o que pensar, não tinha conhecimento para se pensar, não havia entendidos para se discutir, mas Lutero puramente começou a lutar sozinho contra uma instituição diabólica e enorme. E essa discussão começou a ser interna. E por isso que, historicamente, isso foi só ratificado nos puritanos e nos anabatistas, que viraram e falam, não tem tradição, há suficiência das Escrituras. As Escrituras se interpretam por elas mesmas. Não é a palavra do Papa ou a palavra do Padre ou a tradição que ratifica as Escrituras, mas ela mesma se ratifica, ela mesma se confirma, ela mesma se garante. Não precisava de tradição, não precisava de uma palavra final. Mas os puritanos e os anabatistas diziam, sola Scriptura. Não havia, por isso eles renomeiam a atitude primeira de prima Scriptura, porque Lutero trouxe isso, porque quando tinha algumas discussões em que havia conflito, havia dissensão, as Escrituras tinham a primazia sobre a discussão. Entre as palavras, entre a tradição, a palavra tinha a primazia. Só que hoje, nós viemos aqui para entender que não existe disputa com a palavra de Deus. Não existe tradição que corrobora com a palavra de Deus. Não existe nada. A palavra de Deus é única e suficiente para toda compreensão. O texto que o pastor leu, de Paulo dizendo a Timóteo, medita aqui para que sejas sábio. Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é suficiente para salvar, para justificar, para redimir, para lavar o pecador. Porque ela, se não vamos conhecer as solas, como conhecer a graça, se não as Escrituras, se não pelas Escrituras? Como conhecer o Cristo, sendo que Ele mesmo diz que são elas que testificam de mim? Como conhecer a fé? Porque a fé vem pelo ouvir. Como a glória de Deus, se não pelo cumprimento de sua palavra? As Escrituras, irmãos, pense nisso, as Escrituras é a coisa mais palpável de Deus que você tem hoje. As Escrituras é a única coisa física, sagrada, da parte de Deus para nós hoje. Entendendo que os apóstolos não tinham isso, mas tinham testemunho de Cristo. Ouviram da boca de Cristo. Cristo era a palavra, Ele era o verbo encarnado. Então eles tinham a palavra, era Cristo. Só que Cristo foi, e agora se depende do Espírito Santo, que vamos entender, a palavra de Deus não precisa de nada que a complete. Como aconteceu com os judeus. Criaram-se o Talmud, as leis morais, as leis orais, palavras, conselhos de sábios, que começaram a subir de nível, e se equiparou com a palavra de Deus. Ficou na mesma importância, o mesmo tanto que você tinha que obedecer e respeitar a Torá, você tinha que respeitar o Talmud. Mas isso foi um erro, porque não há nada que dispute lugar com a palavra de Deus. Não há conhecimento nem livro externo, não há complemento algum. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é sola, é só as Escrituras. Ela conta a história da antiguidade, como fala em Jó, antes dos homens descobrirem que a terra era redonda. A palavra de Deus já falava, e tantos outros conhecimentos científicos que a palavra claramente conta. Como diz em Romanos, os atributos não são visíveis, invisíveis de Deus, claramente se conhecem, claramente são perceptíveis, e estão escritas aqui. Não precisa de suficiência, não precisa de complemento, mas a única coisa, o único ser que complementa a palavra, não externo, mas interno, é o autor dela, o Espírito Santo de Deus. Ele ajuda a você a interpretar as Escrituras, para a letra não matar,
Por isso a interpretação das Escrituras, sem o Espírito Santo, é heresia, é perca de tempo, é conhecimento vão. Mas a interpretação das Escrituras com o Espírito Santo, que aconteceu com Lutero, e temos prova disso, porque todos os reformadores, a maioria das cabeças que foram iluminadas a respeito da palavra, não começou numa rodinha de discussão de crente, não começou em um movimento revoltoso, não começou em uma multidão de rebeldes, mas começou no seu quarto, orando, eles e Deus, eles e o Espírito Santo tiveram a revelação. Por isso a suficiência é você, a palavra e o Espírito Santo. Essa é a suficiência para você crer, para você continuar no Evangelho. E podemos ver a nossa supremacia sobre os cristãos do primeiro século, sobre até, como o pai acabou de dizer, sobre até nossas gerações passadas agora, em que o acesso às Escrituras não era popular. Eles não tiveram a palavra de Deus. E eu, muitas vezes no meu coração, pensava comigo sobre aquela palavra, bem-aventurados os que não viram e creram. Falava, somos nós não vimos Cristo, nós não presenciamos milagres, nós não vimos tais coisas, por isso somos bem-aventurados. Mas não, bem-aventurados foram os cristãos depois que Cristo morreu, porque acreditaram num testemunho prematuro, um testemunho que não tinha tradição, um testemunho que não tinha muitos discípulos, muitos seguidores. Esses sim foram bem-aventurados, porque não viram nada e creram na palavra de Deus. Mas nós não somos esse tipo de pessoa, porque a palavra de Deus, as Escrituras, é parte do Deus vivo, é pedaço de Jesus, é a vida de Jesus. Querem, como ele mesmo disse, quer conhecer a mim? As Escrituras testificam de mim. Os discípulos não tinham, só tinham as palavras da boca dos apóstolos, dos discípulos, para confirmar o que eles criam ou não. Mas nós temos parte de Cristo em nós, nós temos a palavra, isso prova a suficiência das Escrituras. E é engraçado que tal qual aconteceu nos primeiros séculos, no terceiro século, as reformas começaram a surgir, aconteceu também, como o pastor já vem dizendo, de Elias, das reformas que ocorreram, aconteceu tal coisa nos tempos de Eli, porque a palavra em 1 Samuel diz que a palavra de Deus era muito rara. A palavra de Deus não se disseminava, obrigado. Não se disseminava no meio do povo, mas a palavra de Deus, o conhecimento de Deus era muito raro. E uma vez ministrava no sentido de que Deus escolhia homens, Deus escolhia sacerdotes, Deus escolhia levitas da casa dele, mas não com o propósito de monopolizar o conhecimento, porque o conhecimento de Deus era dado através de experiências, de milagres, de visões, como aconteceu nos cativeiros do povo judeu. O povo conhecia Deus, o povo lá de Elias, a nação de Israel, não tinha o conhecimento do Criador. Isso foi denunciado pelos profetas. Não tinha o conhecimento de Deus. Pessoas seguiam deuses que não eram o Deus de Israel, porque não conhecia. Mas uma simples experiência que Elias fez com Deus, levou todo o povo ao conhecimento de Deus e dizer, só o Senhor é Deus, por ver, por presenciar algo de Deus, algo real. Mas a palavra de Deus é o conjunto de todas as experiências. A palavra de Deus é o relato de tudo o que aconteceu, desde a época de Cristo até os dias de hoje. Então, quanto mais nós devemos permanecer na fé, devemos permanecer na doutrina, porque estamos com a miscelânea, estamos com o conjunto perfeito de só as Escrituras, de só a graça, de só Cristo, de só a Deus glória. Estamos com o conjunto todo. E ainda hoje, há pessoas que se desviam da fé. E é impossível conhecer e se desviar, porque o conhecimento pleno de Deus traz a vida eterna. E nós podemos conhecer isso em outros textos. Em 2 Pedro vai dizer que nenhuma escritura é de particular interpretação. E o que acontecia naquela época era a particular interpretação dos padres, dos papas, de acordo com a necessidade política, de acordo com a necessidade, como vimos, financeira, de acordo com as necessidades sociais, de acordo com o momento. Eles interpretavam a Bíblia ao seu bel prazer. Mas as Escrituras, como Pedro diz,
foram homens inspirados, foram homens cheios do Espírito Santo. Então, até hoje, nos dias, vamos entender duas coisas que são antagônicas. Há muitos seminários, há muita disseminação da palavra via internet, via escritura, via tudo. Há muito conhecimento, não vamos dizer conhecimento, mas inchaço de doutrina, inchaço de conhecer os reformadores, de conhecer tudo. Só que isso, sem a presença, sem o agir do Espírito Santo, é inútil, é desvio. Ou, como não, perceber que Jesus, 30 anos, o que a Bíblia diz até os 12? Dos 12 ao 30 não tem praticamente nenhum relato. Mas a Bíblia diz que de quando ele nasceu até 12 anos, com 12 anos ele estava no templo discutindo a lei. Então ele já era apto para discutir a lei. E você acha que Jesus veio ao mundo com missão para ficar parado? Não, até os 30 anos, Jesus se dedicou em conhecer as Escrituras, em ter experiências com Deus. E quando nós damos lugar ao Espírito Santo, abrimos nosso coração para não entender as Escrituras ao nosso bel prazer, tudo o que Jesus fez foi simplesmente salvar o mundo inteiro em 3 anos. Cumprir todas as Escrituras em 3 anos, porque ficou 30 conhecendo as Escrituras. 30 meditando na palavra, 30 anos conhecendo mais do Pai, vivenciando a vida humana, para que Ele pudesse hoje te compreender, para que Ele pudesse hoje ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, para que Ele possa ver você hoje e ter misericórdia da sua e da minha vida, entender, eles são incapazes de alcançar a salvação, senão só pela graça de Deus. E esses movimentos, particular interpretação, em 2 Pedro, há uma frase que tinha naquele banheiro ali dos homens, esqueci, se não me engano é Spurgeon, que vai falar, toda a palavra, nada menos e nada mais que a palavra, é o Evangelho de Cristo Jesus. E por que hoje? O que está acontecendo hoje, irmãos? Se não a mesma coisa, ou piorado, como o pastor Hermes disse, de pastores, que não têm conhecimento de Deus, mas desprezam o conhecimento da palavra, desprezam o conhecimento de Deus e começam a pregar coisas do seu próprio coração, começam a pregar coisas ouvidas de outros homens, porque não fazem como esqueci o nome do povo que observava as Escrituras quando Paulo pregava, dos bereanos. Observava a palavra enquanto Paulo pregava, e nós não temos feito tal coisa. Por isso é importante entender que qualquer desvio humano, qualquer interpretação humana, qualquer chamativo humano para que se entenda a palavra de Deus é heresia. A palavra de Deus é entendida somente pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo. E não há outro meio de se discernir a palavra, não há outro meio de se alcançar o pleno conhecimento de Cristo, senão pela palavra. E isso é tão paradoxal que há homens com títulos aí de doutor em divindade, doutor no conhecimento de Deus, doutor nas Escrituras. A Bíblia fala que as coisas que não foram reveladas não são para nós agora, simplesmente. Então, se há coisas, então você não tem um pleno conhecimento de Deus. Não tem um pleno conhecimento de Deus. Porque então rasga a página do capítulo 11 de Romanos, 33 a 36, que vai dizer, profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é o único que conhece a mente de Deus? O Espírito Santo de Deus. Quer conhecer Deus na plenitude? Espírito Santo de Deus. A palavra testifica de Cristo. Ele não te dá a conhecer por inteiro. Deus não é uma mulher fácil, ou um homem fácil, que se entrega por inteiro, que abre seu coração para qualquer um, mas é daqueles que o buscam. Provérbios vai dizer que, aí você pensa, Deus é um Deus seleto que não quer se relacionar com o seu povo? Não! Mas Provérbios vai dizer, a intimidade do Senhor é para os que o buscam. A intimidade de Deus, Salmos
Desculpa, profeta dali. A intimidade de Deus é para os que o buscam. Então, o pleno conhecimento de Deus não se dá aqui, mas o pleno conhecimento de Deus vai ser quando eu e você vermos Cristo face a face. Então, não haverá perguntas, não haverá indagações, não haverá réplica, mas vai haver o pleno conhecimento de Deus, porque nossa mente vai se abrir, nossa consciência vai se expandir para entender quão profunda é a riqueza de Deus, quão profunda é a mente do Senhor, e discussões teológicas parecerão infantis diante da glória de Deus. Por isso, a palavra de Deus não é simplesmente, não estou defendendo o descaso, mas não é simplesmente para ser estudada, é simplesmente para ser vivida. Porque Cristo não virou professor em teologia, Cristo não ficou discutindo teologia com os fariseus, Cristo se preocupou em viver e mostrar como fazer, provando que discussão não dá em nada. Por várias vezes a Bíblia vai falar que Jesus se ocultou da presença dele, Jesus sumiu, porque eles iam indagar, eles iam questionar. E Jesus não se preocupou em questionar, porque o tempo é curto. Jesus se preocupou em fazer a palavra de Deus. Tudo que está escrito foi porque ele fez, não porque ele discutiu. Se não teria um estatuto aqui, se não teria uma narrativa de discussões, ele se preocupou em fazer para que João escrevesse que não haveria mais páginas, nem caneta, que coubessem quantas coisas Jesus fez. O conhecimento pleno de Deus se dá através das Escrituras. O conhecimento pleno da graça de Deus se dá através das Escrituras. O conhecimento pleno de Cristo se dá através das Escrituras. Por isso, só as Escrituras. O que hoje está se formando, até no meio cristão? Não tinha a tradição? Não tinha o magistrado? Aí que nós vamos entender o que Lutero disse. Lutero falou que um leigo munido da palavra de Deus é mais poderoso do que um papa sem a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de defensores, ela precisa de pregadores. A palavra de Deus defende a si mesma. Aí você pensa, mas nós vamos julgar no grande trono branco. Não, quem disse isso para você, irmão? Vai ser o grande Deus vivo, todo poderoso que irá julgar. A palavra de Deus é tão preciosa, mas tem tido tanto descaso, que é ela que vai julgar no último dia. É ela que vai mandar condenar pecadores e salvar justos, salvar santos. É ela que vai dimensionar o caminho para cima ou para baixo. Por isso Jesus condicionou: quem crê nela está salvo. Quem não crê, não tem jeito. Porque tudo está na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Não tem tradição, não tem palavra de pastores, não tem palavra de papa, não tem palavra da igreja, não tem nada, senão a própria Escritura. Quer entender de algum questionamento? Foi o que o pastor Hermes disse: não vai até o pastor, porque há muitos ignorantes e porque há tantos enganados. Porque ao invés de procurar a resposta na fonte das águas vivas, eles buscam água suja, coração deturpado. Cada um tem seu entendimento da palavra, divisões no meio da igreja, cada um pensa de uma forma. A palavra de Deus não é para ser pensada, é para ser vivida. Se preocupássemos em viver, a igreja seria muito mais poderosa do que é. Mas perdemos no nosso tempo discutindo o que será. Quando Tiago fala, se você fala que vai fazer alguma coisa amanhã, mas não condiciona o amanhã à vontade soberana de Deus, você é estúpido. Porque o homem não pode acrescentar um dia à sua vida, não pode acrescentar um minuto. Como, pois, queremos ter o conhecimento exato do fim? A única coisa que temos que falar é igual Paulo: eu não sei quando será, eu não sei como será, eu só sei que eu prossigo para o alvo, eu só sei que eu tenho Jesus como meu alvo, eu não tenho teologia. Mas você pode virar e falar, para você entender isso, Paulo era conhecedor das Escrituras, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, do maior doutor da lei, mas a iluminação dele sobre a graça não foi aos pés de Gamaliel, a iluminação dele da graça foi no caminho de Damasco, quando encontrou com Cristo. E Cristo se revelou a ele. A iluminação das Escrituras não vem de conhecimento humano, porque o conhecimento humano para outro humano é tradição.
A iluminação da palavra, ela vem do Espírito Santo. O conhecimento genuíno da palavra vem do Espírito Santo. Não vem de seminários, não vem de nada. O conhecimento pleno, vem do Espírito Santo de Deus. A falta de ignorância se tira no seminário. A falta de tolice se tira no seminário. A compreensão de como interpretar as Escrituras se encontra no seminário. Mas a experiência genuína de Deus, tanto os discernimentos maravilhosos que homens tiveram a respeito da palavra de Deus, não se deram ouvindo outras pessoas. Se deram ouvindo o único autor dela, a palavra de Deus. O que nos faz entender outra frase, que a Bíblia é o único livro que se lê ao lado do autor. A Bíblia é o único livro que se interpreta quando o autor está do lado. É a mesma coisa de você ler o livro A Língua do Pastor Silvio e ele está lá do seu lado. Eu escrevi isso aqui porque eu queria falar, sério mesmo, lá do fundo do meu coração, eu queria falar isso, isso e isso. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Quando você lê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o Espírito Santo que vai te dizer a real intenção de todas as coisas cooperar para o seu bem. Não é os neopentecostais que vão dizer que tudo vai cooperar para o seu bem, que carrão vai cooperar para o seu bem, que o seu emprego vai cooperar para você ficar rico, para você se encher de bens e no final ir para o inferno. Como, pois, entendermos isso? Senão a palavra do jovem rico: Jesus, eu já faço tudo, eu já sei de tudo, eu tenho conhecimento da verdade, está me tirando? Eu sei, eu faço, eu pratico. Jesus fala: tem uma coisa que você não encontra aqui, tem uma coisa que você encontra aqui, que é o Espírito Santo que ministra no seu coração. Uma coisa só te falta, e nós não somos capazes de ver a coisa que falta em mim e em ti. É o Espírito Santo que vai abrir a boca e dizer: isso te falta. Por isso que o homem é incapaz de chegar à salvação sozinho. Porque como se fosse assim, o jovem rico estaria salvo. Obedeci tudo, fiz tudo. Mas depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único complemento da palavra, como eu disse. O Espírito Santo é o autor. Porque se fosse só isso, todos saberiam de Deus. Mas como o pai já pregou várias vezes que Deus tem juízo. Deus não vai se entregar por inteiro a nenhum homem. Deus vai se entregar pouco a pouco, gradativamente. Tem uns que estão, a água está nos artelhos, nos tornozelos. Tem outros que estão no joelho, tem outros que estão no lombo. E tem outros que estão mergulhados no conhecimento de Deus. Deus se dá a conhecer a você, à medida da consagração. Aí você pergunta: por que ignorância em meio a tanto conhecimento da palavra? Porque poucos se dedicam, como John Wesley, como Susan Wesley, que para mim acho que é o maior exemplo de cristão de todos. Susan Wesley, a mulher que criou seus 10 filhos e dedicava sua vida no conhecimento dos filhos, para que os filhos crescessem não enganados, mas que sejam luzeiros para o mundo. Mulher que dedicava 10 horas do seu dia para a oração. Mulher que se dedicava ao conhecimento de Deus e em passar a doutrina aos seus filhos. Mas eu queria te dizer que, como o pastor disse aqui, a pregação do Evangelho é inútil sem convicção. Por isso poucos pregam, por isso poucos se convertem, porque por mais que se pregue, não há convicção daquilo que se fala. E a convicção só vem pelo viver. Só vem pelo experimentar a palavra de Deus. Experimentar a palavra de Deus. Misericórdia, presta atenção na palavra, irmão. O pleno conhecimento de Deus. E o que vai fazer com que as outras pessoas, os ouvintes, ouçam a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Aí você muito diz, vai falar: não, mas nós precisamos convencer o pecador. Não, isso é tarefa do Espírito. Você precisa proclamar, porque o que prega, que pregou quando Jesus subiu ao céu, o que prega hoje e o que irá pregar eternamente, é o Espírito Santo da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o que aprendemos é que o conhecimento de Deus, de todo, ele vai nos ajudar a permanecer na carreira.
Davi diz, como foi mencionado 2 vezes aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você parar de ler a palavra, seu caminho fica escuro, e você não sabe onde pisa, o caminho fica nebroso, o caminho fica escuro, fica imperceptível, e você cai, e você se desvia mesmo sem saber. A palavra de Deus é para aqueles que vão perseverar até o fim. A palavra de Deus é para perseverar até o fim. Mas o conhecimento de Deus está no Espírito Santo. Eu acho maravilhoso quando homens, como Lutero escreveu, Torre Forte é nosso Deus, estava trancafiado numa prisão, num castelo forte. E ele falou, eu estou aqui, mas o Espírito Santo está aqui. Então Torre Forte não é essa torre aqui, Torre Forte é o nosso Deus. Ele é Torre Forte, a quem o justo se ampara, como diz a palavra de Deus. Deus é Torre Forte. Por isso nós vamos entender que há essa discussão do primeiro século em dizer só as Escrituras, porque havia a prima Escritura, que a Bíblia tem a primazia, mas não tem primazia, ela é a primazia, ela é única, ela é sólida, tem base o suficiente para entendermos. E nos dias atuais tem se levantado tantos assuntos infantis a respeito de isso e aquilo, e tatuagem, e brinco, isso. Não tem na Bíblia, não estou vendo. Meu irmão, se não está aqui, já é do diabo. Porque o que importa para nós do diabo e da parte de Deus está aqui. Então o que foi inventado hoje, depois da palavra de Deus, é do maligno. Porque se fosse de Deus, estava aqui. Então o que não tem na Bíblia, que você não tem conhecimento, deixe de fazer. É melhor você ir para o céu sem fazer do que para descer para o inferno fazendo. E muitos entram no neoliberalismo, numa vida aí devassa, promíscua, libertina. Tem crentes vivendo um evangelho libertino, em que a graça é escandalosa. Verdade, a graça é escandalosa, mas não foi para o homem ser escandaloso, foi para o coração do homem se constranger e perceber o quanto ele é indigno, o quanto ele é pequeno. Não se dá o direito de fazer, mas se tirar o direito de fazer. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, indistintamente, como diz a palavra de Deus. Isso não significa que a graça de Deus é mercadoria barata, que a graça de Deus é para qualquer um que vive de qualquer jeito, mas é para homens e mulheres piedosos que observam a palavra de Deus, como o Salmo 119, 99 que o pastor mencionou. Davi disse, eu sou mais sábio que os meus mestres, não porque eu tenho conhecimento, não porque eu sou rei, mas porque eu medito na tua palavra. No versículo posterior, ele vai falar, eu sou mais sábio que os anciãos, que os velhos, porque eu medito na tua palavra. E é um provérbio que diz, os cabeça brancas são mais experientes, os anciãos, vai conversar com o ancião, tem muita experiência. O que dá experiência, meu irmão, é o erro para aprender a não errar. Isso é experiência, experimentar de muitas coisas para deixar de fazer posteriormente. Mas a palavra de Deus está aqui com 1000 exemplos diferentes para te mostrar o que não fazer. Então quer ser experiente? Vai para a palavra de Deus. Quer ser mais sábio que os seus mestres? Vai para a palavra de Deus. Mas há muitos se dizendo sábios, não sendo sábios. Há muitos se dizendo sábios, só que Provérbios vai falar que a verdadeira sabedoria é Jesus, que a verdadeira sabedoria vem de Deus, o conhecimento se adquire, a inteligência é do natural, mas quer ser sábio é Deus. E há muitos conhecedores da palavra, não há muitos sábios da palavra, há muitos conhecedores da palavra. E quando o homem é sábio, ele não perde seu tempo discutindo, o sábio faz. Como uma frase maravilhosa que existe, o ensino convence, o exemplo arrasta. Foi isso que Jesus fez, praticou o exemplo para arrastar você para a cruz, para arrastar eu e você para a porta do céu, para te mostrar o caminho. Porque virar e falar, ó lá o caminho, o diabo ia colocar 1000 coisas, até você chegar lá, iria desistir. Mas Jesus virou e falou, esse aqui é o caminho. Ensina o teu filho no caminho. Hoje o Espírito Santo segura na mão de muitos pecadores e conduz até a porta da graça. Ele não é igual aquele que aponta, mas ele conduz você até o caminho do arrependimento, até o caminho da confissão e até o caminho da graça de Deus. A regeneração
não vem por conhecimento de homem algum. A justificação não vem de conhecimento algum. Ela vem do pleno Espírito da graça. Espírito Santo, maravilhoso, que convence o homem. E nós, pegando esse exemplo da igreja católica, apostólica romana, a coisa mais abominável que já foi inventada de todos os tempos, existia a tradição. E o recado de Deus para a sua vida nessa noite: não entre em tradição, mergulhe na palavra, não ouça pessoas, não ouça conceitos, não siga homens, siga Cristo, siga a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus e você não será enganado, você não será tapeado. Muitos crentes, e conversava com certas pessoas, que viravam e falavam: meu Deus, eu preguei para um católico, e ela é idólatra, mas a pessoa é tão boa, será que Cristo não vai salvar tal pessoa? Meu Deus, se nós lêssemos o quão abominável é essa igreja, o quão abominável é a idolatria para Deus, porque Deus criou o homem para o adorar. Deus é único e requer que todos os homens o reconheçam como único, e se dobrar diante de outros deuses é decidir a inexistência de Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O último pão das solas é só a Deus a glória, só a Deus o louvor, só a Deus o único que é digno de receber toda a honra. Devemos dar o devido valor. Essa Bíblia que você está na mão é parte de Cristo. Muitas pessoas querem ver anjo, querem ver tudo, mas Lutero maravilhosamente vira e fala: meu Deus, eu fiz uma aliança com Deus, e pedi a Ele: não me dê visão, não me dê experiência, não me dê nada, porque as Escrituras é suficiente para mim. É suficiente para me crer. Eu não preciso ver para crer. A palavra de Deus me diz que é, então é. Eu não preciso ser Tomé. Se as palavras de Deus dizem que Jesus ressuscitou, é porque Ele verdadeiramente ressuscitou. E o que lemos a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não está morta. A palavra de Deus não é morta. A palavra de Deus deve ser temida. Talvez um princípio correto dos Estados Unidos é o juramento lá no júri, de botar a mão em cima da Bíblia e jura aqui você não pode mentir não. Porque ainda há um respeito, mesmo que talvez hipócrita, por uma nação desviada de Deus. Mas o conhecimento de Deus não permite o desvio. Mas quando a palavra de Deus diz que ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos do homem. É a palavra de Deus. Porque como discernir os pensamentos do homem? Você não pode discernir seus pensamentos. Você não pode olhar para você e falar: verdadeiramente eu sou mau. Mas é a palavra de Deus que vai falar que você é mau. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 7, se não me engano, ele vai dizer: a lei é boa, a lei é santa. Se não fosse a lei, não teríamos conhecido o pecado. Então quem te informa que você é pecador é a palavra de Deus. Por isso que ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Quando ela diz: olhou para a mulher, desejou, já cometeu adultério. Ela está discernindo os pensamentos do homem. Ela está discernindo, desnudando o coração do homem. Como a palavra de Deus vai dizer que a escuridão é clara aos olhos de Deus. Não há nada que fique encoberto. E vai continuando dizer que nós viemos aqui hoje para falar da suficiência da palavra. Em que sentido? Para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada. E o quê? Proveitosa. Para o quê? Quer aprender? A Bíblia ensina. O que mais? Redarguir. Quem sabe o significado dessa palavra? Redarguir é replicar. É dar réplica a uma pergunta. É discutir. Então ela é apta para você convencer. Ela é apta para você não ser enganado. Eu já vi muitas pessoas falam um argumento, acabou, não sei mais nada, não tem como combater. Ela é apta para redarguir as heresias, redarguir as falsas doutrinas, denunciar os falsos profetas. Ela é apta para tal. Mas ela também é apta para a repreensão do Senhor. Provérbios vai dizer: mais fundo entra a repreensão no sábio do que 100 açoites no tolo. Então a palavra de Deus ela é apta para corrigir, como corrigiu a muitos, como corrigiu a meu pai há muito tempo atrás.
mexendo com tal coisa, mas abriu um texto na palavra de Deus e ela o corrigiu. Moço, deves tu abençoar isso. Então, a palavra de Deus, quem te ensinou? Foi homem que te corrigiu? O Espírito Santo te corrige. Quem aceita a repreensão é sábio. Quem retém a repreensão é sábio. Então seja sábio. Provérbios também fala, o pai corrige todo aquele que ama. Então a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, ela é apta para instruir em justiça, fazer o que é reto, para o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hebreus, voltando ao texto de Hebreus, vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus para muitos parece teoria, parece um livro antigo, que não serve para nada, só serve para tradição, mas ela é eficaz. Ela é eficaz no tratamento pessoal, é tratamento de coração. E muitas vezes, às vezes, muitos crentes falam, deu problema, vai para o médico, vai para o psicólogo, é a última opção. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz para todo e qualquer tipo de problema. Está doente, a palavra de Deus é eficaz para te curar. Está com problema espiritual, a palavra de Deus é eficaz para libertar. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Está com problema dentro de casa, vai ler a Bíblia que você vai achar o conceito certo. Ela é eficaz para resolver os seus problemas. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Gálatas 5,17, se não me engano, vai falar que a alma milita, o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. E é o que acontece em nosso coração, dentro de nós. É nossa carne querendo pecar, e nosso espírito querendo ser santo. Quem é que chega nessa divisão? Quem é que separa? O pecado faz nosso ser, nossa tricotomia ficar homogênea, de perder o sentido de ter espírito, perder o sentido de ter alma e perder o sentido de ter corpo. O homem começa a agir como um ser irracional. O homem começa a agir intuitivamente. Deu vontade, vou lá e faço. Quero prostituir, vou lá e prostituo. Mas quem é que chega lá? A palavra de Deus chega para separar a vontade da carne e te gerar a vontade do espírito. É a única que penetra e divide. Tem espírito e tem alma. Tem carne e tem santidade. Tem pecado e tem um ser espiritual. É a palavra de Deus que divide esse ser que nós hoje estamos divididos. Porque nós compreendemos a espiritualidade das Escrituras, nós compreendemos o Espírito Santo, conversamos com o Espírito Santo, recebemos Ele. Porque a palavra dividiu o espírito da alma. É a palavra que dividiu suas vontades de pecar e sua vontade de servir a Deus. Antes você não tinha vontade nenhuma, mas agora Ele gera em você a vontade de servir a Deus. É Ele que chega nessa divisão, porque só ela pode dividir o homem ao meio. Com o seguinte vai falar das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Finalizando, meus irmãos, muito simples. O evangelho é simples. Muitos pregadores tentam complicar, enfiar revelação, enfiar um tanto de coisa, mas é simples assim, né? O cego chegou para Cristo e falou, eu quero ver. Jesus vai falar, você quer mesmo, André? Como que Jesus pergunta para um cego se ele quer mesmo ver? Mas ele não intromete na sua vida. Você tem que dar lugar. E ele vira, queres ficar limpo? Como disse ao homem lá, e ele vai virar e falou, eu quero, Senhor. Assim como o cego diz, eu quero ver. A única parte que você tem é abrir seu coração e falar, eu quero ver, Senhor. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. E só quem abrirá os seus olhos é o Espírito Santo. Por isso eu falo, temos que ser gratos demais ao Espírito. Porque quem te mostrou? Quem foi que pregou para você? Espírito Santo. Quem te convenceu? Espírito Santo.
Quem transformou você? Espírito Santo. Quem está te ajudando a ser firme na caminhada? Espírito Santo. Quem vai ser o selo da sua salvação? Espírito Santo. Então nós não temos mérito nenhum, nós não temos parte nenhuma na salvação, mas é o Espírito Santo de Deus, é a capacidade da graça em salvar o homem que gera em nós e que nos dá a certeza da salvação. Como Paulo chega a dizer, uma vez na madrugada da morte de um diácono querido aqui da igreja, eu e Rafael falávamos sobre a diferença de Paulo no capítulo 7 de Romanos e a diferença de Paulo no capítulo 8. De Paulo no capítulo 7, ele vira e fala, o homem natural, dizendo, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Talvez nós, a maioria da crentaiada, a maioria dos evangélicos, tem vivido dessa forma. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. E arruma 1000 desculpas diante de Deus. Quando nós temos parte de Cristo em nossas mãos, quando nós não temos motivo algum para pecar, sendo que Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele tirou seu pé de um poço de lama e te deu esperança da salvação. Mas no capítulo 8, Paulo vai virar e falar, a partir das experiências com Deus, ele vira e fala, eu estou bem certo, eu tenho certeza, agora não é ilusão, agora não é mais tentar ser santo, eu estou convicto, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente ou do porvir, nem homem, potestade, nem criatura alguma pode me separar do amor de Deus. O único que transmite essa convicção ao homem é o pleno conhecimento do Espírito Santo de Deus. Como André uma vez dizia aqui, subiu nesse púlpito para testemunhar tantas vezes sobre a transformação na vida dele, mas da última vez, talvez falou como Paulo, agora eu estou bem certo que eu não volto mais para lá, agora eu tenho convicção do meu evangelho, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, agora eu arrasto meus pensamentos até a cruz de Cristo e sacrifico os meus desejos, agora meu alvo é Cristo, agora eu caminho para o autor e consumador na minha fé, porque agora eu estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus. Ele era conhecedor da palavra, mas você não vê Paulo discutindo Bíblia, lei com ninguém. Ele apenas vai pregar, Jesus me salvou, esse amor é grande, Ele morreu na cruz, Ele é poderoso, Ele ressuscitou. Paulo não pregou o conhecimento todo que ele tinha. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele não pregou dos seus próprios conhecimentos, mas se você vê como ele convenceu os judeus sobre o judaísmo de Cristo, sobre que Cristo era a promessa de Deus, pode observar que no Evangelho de Mateus, ele toda hora faz referência às Escrituras, porque são elas que convencem o homem, não a pregação humana. Não é simplesmente um argumento forte de ver Jesus, mas Mateus usou o argumento da palavra de Deus, como diz as Escrituras, para se cumprir as Escrituras. Foi assim que Mateus convenceu eles. Da mesma forma, nós temos que viver como os bereanos, convencer o homem a partir da palavra, convencer o homem não a partir de tradição, mas olhar para a palavra e dizer, ela é suficiente para salvar o pecador, ela é suficiente para convencer o homem, ela é suficiente para libertar. Não são artimanhas humanas, como a Igreja Católica fez, usou de artifícios humanos para levar o homem até Deus, mas esta palavra diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e que Ele é a porta, e o resto é parede. Como eu vi uma frase, só Jesus é a porta, só Ele é a porta, o resto é tijolo e reboco, Ele é a porta, e a única. Mas, como a palavra de Deus também diz, quando ela abre, ninguém fecha, mas quando Ele fechar, ninguém abre. Se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Abre a porta do seu coração como Ele tem abrido a porta da graça. Porque o dia que essa porta fechar, homem algum abrirá com argumentos, com indulgências, com dinheiro, com artimanhas humanas. Só Deus pode abrir. Portanto, considere essa palavra. Não coloque a palavra entre os meus pensamentos e a palavra. Eu penso de um jeito, a palavra quer de outro. Minha consciência pensa de um jeito, a palavra fala de outro. Não tem discussão. A palavra é suficiente. Só as Escrituras, só tudo
é a palavra de Deus. Ela está aqui revelando a humanidade inteira, desde a criação do homem até agora. E ela não é apta para te aconselhar? Ela não é apta para te levar até Cristo? Como pode? Só a palavra de Deus. Ela é a verdade. E ela é Cristo. O cumprimento da palavra de Deus é Cristo. Não coloque a palavra de Deus em discussão com seus pensamentos, com as suas vontades. Ela é única. Ela deve ser aceita, vivida. Amém? Glória, toda honra e toda glória seja dada a Deus.